Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai fazer mais um vídeo continuando sobre as origens da língua espanhola e hoje focando mais na literatura medieval da língua espanhola. Então, esse vídeo vai ser um complemento, vai repetir algumas coisas que eu já falei sobre os vídeos da origem da língua espanhola. Alguns temas, algumas coisas vão aparecer novamente aqui. Então, eu vou focar hoje na literatura medieval, que vai de 476 a 1490, por aí, que é também a época que tem a Reconquista, os muçulmanos os árabes, mouros estão dominando a Península Ibérica, e é a partir que começa a aparecer os primeiros escritos da língua espanhola. Antes de 476, com os celtas, celtibéricos, fenícios, gregos, romanos, a gente não tinha uma literatura da Península Ibérica, não tinha uma literatura espanhola. A literatura latina, ela pertencia a Roma, então tudo que fosse escrito, não importa o local que fosse escrito, ela é considerada literatura romana, literatura do Império Romano. E agora que a Espanha está surgindo como um país mesmo, como um país independente, é que ela se torna tem uma literatura própria. Então, seguindo aqui. A Idade Média ela é compreendida entre o século V, então, nos anos 400, até o século XV, que é quando surge o Renascimento. Uma coisa que eu esqueci de falar no começo, como sempre eu vou tem uns slides aqui, eu vou colocar o PDF para vocês, que é a mesma coisa que vai estar nos slides, no link embaixo, na descrição do vídeo. E também como esse é um vídeo que a gente vai usar bastante coisas, bastante referências, vai ter outros links também, de livros e filmes, trailers, possivelmente serão mais trailers do que livros, e alguns site da Biblioteca de Cervantes, para poder ter acesso a alguns escritos ou para ter conhecer um pouquinho sobre as obras espanholas, né? Então, voltando aqui para a Idade Média, né, entre o século V e o século XV, então a Idade Média dura 1000 anos. E na Espanha, o que estava acontecendo naquela época, né? Então ela tinha algo que forma a cultura medieval espanhola é a convivência, ou a existência, melhor dizendo, de três culturas ao mesmo tempo, que é a cristã, muçulmana e a hebraica. Então todas elas estão unidas, elas têm uma convivência meio pacífica na Escola de Tradutores de Toledo, mas ali é uma das poucas regiões que ainda tem esse lugar de sentido de cooperação e intercâmbio cultural entre as culturas. Então, mas eram fora esses lugares de paz, de aparente boa relação entre eles, guerras de reconquista do território. E nessa época a nobreza, né, os nobres, eles a ocupação deles era a luta, era a guerra para expulsar os árabes mouros da região. Então, foi nessa época que surgiu também, né, aquela figura do cavaleiro medieval. Como a gente tem o cavaleiro medieval inglês, com Rei Arthur, Lancelot, temos outros exemplos também, né? Aqui surge o cavaleiro espanhol, mas que ele tem a mesma característica, seriam umas características universais, né? Que eles eram corajosos, leais, valentes e tinha a principal tarefa como defender o seu território. É muito importante ter essa noção dos cavaleiros medievais, porque esses cavaleiros é que dão origem às histórias, né, que são chamadas de novelas de cavaleiros.
Das novelas de cavalaria que entra o Rei Arthur, temos Amadis de Gaula também, que vai ser citado um pouquinho mais pra frente. E existe uma crítica após isso feita às novelas de cavalaria, que é o Dom Quixote. Então eles estão tá tudo relacionado ali, mas hoje a gente não vai chegar até o século XVII, né? A gente vai parar ali no século XV mesmo, para ter uma só para mesmo ser introduzido essa literatura. Então, além de ter os nobres lutando como verdadeiros cavaleiros, defensores da sua terra, outra coisa que importava muito, que era muito relevante para a vida naquela época, era a religião. Então a religião predominante já era o cristianismo, ainda existia o islamismo e os judeus por causa da convivência entre elas, né? Mas todos os que se diziam espanhóis mesmo, né? Os nascidos da Espanha, eles eram cristãos. E também nessa época existia a noção de teocentrismo, de que Deus era o centro do mundo, né? E então, por Deus ser o centro do mundo, a religião ser muito importante, também tinha a parte que os monges, os padres, monges, todos os pertencentes à Igreja Católica, eles eram vistos, eram respeitados, extremamente respeitados. E os monges, eles viviam nos monastérios e cerca de alguns povoados mesmo, diferente de bispos, cardeais, arcebispos, que já viviam mais na corte, na realeza, ou que teriam contato mais com as pessoas da classe alta do que com a classe baixa, né? Então padres e monges, eles tinham contato mais com as pessoas da classe baixa e com os camponeses, né? Então os monges eram os que sabiam ler, e já que a grande maioria da população não sabia nem ler nem escrever. Então, nessa época, para saber ler e escrever, você devia ser rei, rainha, princesa, né, da família real, nobre. E mesmo sendo nobre, seria mais assim os homens que saberiam ler. E que se você não fosse nem da realeza, nem da nobreza, para você saber aprender a ler e escrever, você teria que se tornar padre, monge, para poder aprender, porque fora isso, ninguém mais sabia ler. E também tem em conta que as mulheres eram realmente só as da realeza que sabiam ler e escrever. Qualquer classe abaixo não tinha acesso a esse aprendizado. Então, essa época é a época que eles viviam o feudalismo, já devem ter estudado em história. O feudalismo, ele impedia a mudança de classes sociais. Então, se você nascia pobre, você ia morrer pobre. Camponês, nobre, ia morrer nobre mesmo que falisse, mas ele seria rico do mesmo jeito. E os reis, rainhas, eles eram considerados reis, rainhas porque Deus quis. Então eles eram, além do Papa, eles também eram os representantes, eram os enviados de Deus na Terra. Então, aqui no slide, mas no texto mesmo, vocês têm uma pirâmide que mostra a hierarquia social daquela época, né? Então, os camponeses, os campesinos, que eram a grande parte da população, o clero, os nobres e os reis. A única pessoa que estava acima dos reis nessa época do feudalismo era o Papa e Deus. Então, as principais características da literatura medieval. Então, elas são 4. A primeira era um caráter anônimo das obras. Então, eles não consideravam a autoria importante. O que era importante mesmo era
era o público ter acesso a essas obras, esses textos, né? Então aqui diz que por isso que a gente não sabe quem que foi o autor do Mio Cid. Mio Cid vai ter um apartado só para ele nesse vídeo, a gente vai falar só sobre o cantar de Mio Cid, mas esse é uma dos exemplos, né? A gente não tem certeza quem escreveu o cantar. Eram obras orais, então elas eram transmitidas oralmente em praça pública. Eles chegavam, tinham os juglares, né, que eram os responsáveis por disseminar essas obras. Eles chegavam em praça e iam cantando o poema, declamando a existência. As poucas obras escritas normalmente eram feitas pelos monges e também em formato de pergaminho, papiro ou pergaminho, né? Então, os juglares eram que interpretavam as obras em praças, enquanto faziam acrobacias e malabarismo para entreter o público, que normalmente não sabia ler, né? O problema disso, de não ter sido escrita essas obras, é que muitas se perderam. Muitos poemas, muitas histórias contadas na época da Idade Média não sobreviveram. Inclusive, o Mio Cid, que é um dos poucos que sobreviveu, não sobreviveu inteiro. A gente não tem o cantar completo do Mio Cid. Nessa época também não existiam os livros em prosa, eram todos em versos. Prosa são aquelas obras escritas em parágrafos, mas estilos de romance, como Harry Potter, Percy Jackson, Nárnia, essas obras literárias que a gente usa mais mesmo. Nós lemos, mas hoje em dia eles ainda não existiam. Era tudo feito em forma de poema, escrito em verso, né? E de forma mais coloquial. Então, por isso, além de ser forma coloquial, eles eram feitos em versos para ser mais fácil de memorizar. Então, quanto rima, é muito mais fácil você memorizar a obra, um poema, uma música, do que ela ser toda em prosa. Então, tem toda essa relação entre a música e a poesia. Nessa época ainda também a poesia e a música elas andavam meio juntas, elas se separam mais pra frente, mas ainda música e poesia eram sinônimos praticamente. E também originalidade e imitação. Então não importava se a obra era original e não, o que importava era saber e contar a obra. Se você esquecesse alguma coisa, alguma parte, você podia inventar aquele trecho que você esqueceu. Você esqueceu você não decorou bem. Se você esquecesse, não teria problema nenhum que você inventava lá na hora, contanto que rimasse com continuasse fazendo rima e desse uma continuidade para a história. Então aqui a gente entra nos gêneros literários, né? Os gêneros literários dessa época, eles são divididos em 3. E desses 3 tem subgêneros literários, né? Então a gente vai começar com a lírica. Então é poema clássico mesmo. É onde expressa a subjetividade do poeta e que está escrito em verso. Dessa lírica, ela é dividida também em alguns subgêneros. Temos a lírica tradicional, que são textos breves, orais, que grande parte não chegou aos nossos dias, né? Geralmente são lamentos de mulher pela ausência do seu amado. Podia estar escrita em mozárabe, que era aquela mistura do espanhol com o árabe, em galego ou espanhol. E haviam vários tipos de composições da lírica tradicional. Então, aqui na lírica tradicional, a gente tem as harchas, as cantigas de amigo e os villancicos.
Em português, essa lírica tradicional seria realmente as cantigas de amigo, de amor, de escárnio, de maldizer. Aqui em espanhol, elas são separadas, então a gente tem as cantigas de amigo em uma categoria da lírica e as cantigas de escárnio e maldizer em outra categoria. Então as hartias, elas são de origem árabe, como já foi falado no outro vídeo. Ela surgiu no século X, mas teve o seu auge no século XI, né? Então elas eram escritas em árabe ou hebreu, hebreu vulgar, que seria o hebreu coloquial, ou em mozárabe. Variedade da moarra, ou mojaja, e teria um tema amoroso. Então nesse tema amoroso era uma mulher que ela lamenta com a sua mãe ou com irmãs pela ausência do amado. Então ele não tá ali presente por algum motivo, né? As cantigas de amigo, elas eram normalmente em galego-português. Elas tiveram seu auge no século XIII, século XIV. Elas usam de paralelismo, né? E um tema amoroso de novo, mas é a mulher que lamenta com a natureza pela ausência do seu amado. Em português, a gente tem uma cantiga do Mar de Vigo, que a protagonista, né, a mulher, ela conversa com o mar de quando que o seu amado irá retornar. Esse seria um exemplo de cantiga de amigo, português e espanhol. E daí a gente tem os villancicos, né, que são os poemas castelhanos mesmo, poemas em espanhol. Tema similar das hartias, volta ao tema amoroso, que era algo bem recorrente naquela época. Até hoje é recorrente, né, mas era muito mais naquela época. Mas eles também tratam de outros temas, como canções cantigas de trabalho, de casamento, do nascer do sol, de festa. Uma coisa que tem que deixar claro aqui, principalmente nas hartias e nas cantigas de amigo, em que é uma mulher que tá falando, que tá conversando com a mãe, ou com a natureza, ou com as irmãs, porém todos esses poemas eram escritos por homens. As mulheres não podiam escrever, elas não podiam publicar livros, canções. Então tudo isso era... Então por mais que a protagonista, quem esteja falando, fosse uma mulher, quem escreveu foi um homem. Então são poemas breves, formados por versos pequenos que repetem as palavras ou ideias, por isso que é o paralelismo, né? Então sempre tem algum verso que repete para juntar para a próxima estrofe. Nós temos também a lírica culta, que ela era escrita, aqui já teriam alguns autores conhecidos, até porque a maioria deles eram nobres. É um pouco mais extensa, complexa e abstrata que a lírica tradicional. Então aqui a gente tem mesmo as mojajas, que são escritas em árabe ou hebreu clássico. Surgiu no século X. Então, delas que vieram as hartias, né? Elas tinham normalmente de 5 a 7 estrofes. E o tema amoroso, com tema amoroso. A gente tinha a lírica provençal. Essa lírica, ela veio com uma língua mais... era escrita mais em francês, meio com catalão, que é a língua d'Oc. Ela surgiu na França no século XII e é herdada pelos catalães no século XIII. Então, a Catalunha, ela faz fronteira com a França, por isso que tem bastante influência entre as duas línguas. O tema amoroso era um vassalo que escrevia um poema à mulher, uma mulher nobre, sobre sua beleza. Então aqui, o poema ele era escrito por um homem também, geralmente nobres,
o protagonista também é um homem, mas ele escreve um poema para uma mulher, provavelmente para sua amada, que é um amor meio impossível, e fala sobre a sua beleza. Então aqui é um vassalo, eles eram aqueles empregados dos senhores feudais. Empregados entre aspas, né? Porque eles não recebiam. Mas eram os camponeses, Então ele se apaixonava por uma mulher nobre, mas ele não poderia casar, porque não tinha essa mistura de classes sociais. De novo, camponês, nascia e morria camponês e só se casava com camponês. Camponesa. Realeza só casava com a realeza. Nobreza só com nobres. Então era essa... Tinha essa diferença das classes sociais e esses amores impossíveis também. Daí a gente tem as cantigas mesmo, em galego-português, do século XIII, século XIV. Nessa época que surge a cantiga da Ribeirinha, a cantiga da Garvaia, que ela pode ser estudada tanto como... É o primeiro escrito em língua portuguesa, mas o galego tá muito presente ainda, né? Às vezes até dá uma confusão, parece que você tá lendo algo em espanhol, em português, mas entra nessa época mesmo, a cantiga da Ribeirinha. Mas é português, é considerado o primeiro escrito português. Então os temas, tem o amor, né? De novo, é o homem que lamenta o desdém, o amor impossível dele por uma mulher. Ele pode ser um vassalo, um camponês, ela pode ser uma nobre, ela pode ser casada também, ele pode ser um nobre, ela pode ser uma princesa, a rainha, então é sempre esse amor impossível entre eles. E também temos as cantigas de escárnio e maldizer, que são críticas a personagens, atos políticos ou grupos sociais. Então aqui eles criticam realmente, é aquela crítica ao governo, ao que acontece, aos impostos, às guerras, às atitudes das pessoas. É o que eles queriam, o que eles quisessem criticar, eles criticavam aqui nessas cantigas de escárnio e maldizer. A partir do século XV, as poesias elas são compiladas em livros chamados de cancioneiros, principalmente as cantigas de amor e da lírica provençal, que elas abordavam o amor cortês, que é esse amor impossível, mas que você jura lealdade e amor eterno a essa pessoa, mesmo que vocês não possam ficar juntos. Os principais autores dessa época: o Marquês de Santillana, o Juan de Mena e o Jorge Manrique. O Marquês de Santillana, uma das suas obras mais famosas, são chamadas de seranilhas, que são encontros entre um cavaleiro e uma pastora, uma camponesa. O Juan de Mena, a obra mais conhecida dele se chama Labirinto da Fortuna. E esse daqui é um dos poucos casos em que o autor não era nobre. Então, Juan de Mena, ele não era de sangue nobre, mas ele conseguiu um status, que era extremamente raro naquela época. E o Jorge Manrique, ele simboliza o ideal da nobreza, né? Ele é aquele nobre perfeitinho. Sua obra mais famosa é Coplas a la muerte de su padre. São cantos, pequenos poemas sobre a morte de seu pai. E ele usa uma estrutura que é praticamente criada por ele, que são chamadas estrofes de pé quebrado ou manriquenhas. Então ela usa uma métrica diferente das normais. O que não é mais profundo, quem quiser entender melhor, mas normalmente os poemas eles eram
eles tinham a quantia certa de sílabas e de rima, né? Então, a estrofe, o verso A vai rimar com o C, o B com o D, e a estrofe e a métrica dele já era um pouquinho diferente. Era o B com o C com o B, C, então era ABC, ABC, D, E, F, E, F. Fazia uma mistura das rimas. Então ele abordava vários temas, como a fugacidade da vida, o desprezo aos bens, aos bens materiais, os terrenos e a morte e a fama. Aqui a gente entra saindo da poesia, a gente entra na narrativa, que ainda eram poemas, eram obras escritas em versos, né? Surgiu um pouquinho da prosa medieval, mas ainda eram todos. Só que a prosa medieval ela não era ainda escrita em parágrafos, eram poemas que não rimavam, sem métrica nenhuma. Então, é um começo do surgimento dos parágrafos, né? Das obras em parágrafos. Ela também é dividida em alguns subgêneros, né? Então a gente tem a narrativa épica, chamada de Mester de Juglaria, que eram mais as primeiras novelas de cavalaria em espanhol, né? Elas eram protagonizadas por nobres castelhanos que representavam os heróis. Então esses heróis eles deviam superar numerosos obstáculos heroicamente, sem perder as suas qualidades. Então aqui volta o miocide. Então o subgênero da narrativa épica é o cantar de gesta, que é de onde vem o cantar do miocídio, tá? Estamos quase chegando lá. Também daí que surgiram alguns romances, sempre entre um cavaleiro e uma dama. E normalmente o cavaleiro, o casal protagonista não ficava junto. Ou ele morria, ou ela morria, ou era impossível dos dois ficarem juntos. Ela também tinha uma que chamava narrativa didática, também chamada de Messer de Clereicia, que era que tinha a finalidade de ensinar algumas coisas. Então, tinha uma métrica específica, que era chamada Quaderna Bia, e sempre era escrita e de temática religiosa. Então, a prosa narrativa formava coleções de contos, chamados de exemplos, né, ou exemplos, que serviam para ensinar as normas de comportamento. Nessa época surgiam alguns livros sobre como... O principal deles era como uma mulher deveria se comportar. Então, se uma mulher solteira, como que ela devia ser, mulher casada, se a mulher era viúva, qual eram o que ela devia fazer, quem ela deveria obedecer, lembrando que a mulher não tinha direito nenhum, ela tinha que sempre obedecer a um homem. Marido, normalmente, primeiro, tinha que obedecer ao pai. Se já não tivesse o pai, seria o irmão mais velho. O irmão mais velho, depois que ela casava, era o marido que tinha o poder sobre ela. Do marido, quando ela ficava viúva, ou o filho mais velho, que teria os direitos sobre ela, né? Ou voltava a ficar com o irmão. O irmão não necessariamente o mais velho, mas sempre o irmão. Tinha que ser um homem, pra ela ter, né? Quando ela viuvava, se ela quisesse casar de novo, ela tinha que pedir permissão para o pai ou o marido não, pro pai ou pro irmão, para poder se casar de novo. Se não tivesse nenhum deles, o filho também deveria ajudar. Então, realmente existiam esses livros que eram
como que era a roupa que ele devia usar, como que devia sentar, andar, com quem conversar, sobre o que conversar. Então eram ditando como ser uma mulher de bem. Então aqui termina essa parte de escritas, né? Falar um pouquinho sobre o teatro. O teatro nessa época, ele quase não existia, era a primeira obra de teatro mesmo, mas sobreviveu aos dias de hoje, La Celestina, de 1470, 80, mas é daquela época, que fala, que é uma obra encenada, que é uma obra encenada que não tem a ver com temas religiosos. A religião aparece um pouco, mas ainda não é a principal, né? O teatro, principalmente no início, na Alta Idade Média, e quando ela passa, que a gente chama de Baixa Idade Média, eram só teatros realizados nas missas para ter a cena e explicar o que estava acontecendo ou sobre a vida de algum santo. Então era muito comum na Páscoa, no Natal, ter encenações sobre o nascimento ou a morte de Cristo. E se era alguma festa, algum feriado de algum santo, ele também existia o teatro para falar sobre isso. Então, aqui voltando a falar, focando mais no Mio Cid, então nos cantares de Resta. Então ela é o limite, a linha do meio entre a poesia popular castelhana e a poesia épica. Então ela junta os dois, né? Então as epopeias são obras grandes que narram guerras, as aventuras dos heróis nessas guerras, né? E tem como função consolidar um passado e um destino comum necessário nas etapas da formação dos povos. Sua transmissão ocorre a cargo dos juglares. Então, a epopeia ela era importante para criar uma identidade nacional. Em português, a principal epopeia em língua portuguesa é Os Lusíadas. Nós temos uma epopeia brasileira também, que é o Caramuru, que na época que eles são já século XVI, XVII, mais ou menos, estavam lutando para começando as lutas de independência aqui. Em espanhol, a nossa épica é o poema de Mio Cid, que cria toda essa identidade de ser herói nacional. Então, os cantares de gestas são compostos por versos que têm não tem uma quantia certa, não tem de sílabas nesses versos. Então, normalmente fica entre 10 e 20. E também não tem a quantia exata de estrofes, né? Cada um dos versos ele é dividido em duas partes, chamados hemistíquios, que tem uma pausa central. A gente lê metade do verso, tem uma pausa ali, tem uma marcação por uma pausa, e a gente continua. Então, a maioria perdeu, porque era principalmente de forma oral. São 3 poemas que se conservaram até hoje. O principal deles é o poema de Mio Cid, ou o Cantar de Mio Cid, um fragmento do poema de Roncesvalles e uma parte das Mocedades del Cid. As Mocedades del Cid vem depois, ele é escrito depois do poema de Mio Cid. Então, o Mio Cid, ele realmente existiu, ele realmente foi um herói da Reconquista. E fizeram esse cantar homenageando ele. Então, esse poema ele foi escrito em 1140 ou em 1207. Não tem uma data específica. Temos 2 autores principais.
possíveis autores principais. Então, tem o Menéndez Pidal, que era um juglar, que nasceu em São Esteban de Gormaz, em Soria, na região de Soria, que dizem que escreveu a sua versão em 1103. Também tem um outro, que seria de Medina Celi, em Soria também, que dizem que escreveu em 1140. Também temos uns críticos, que dizem que foi o Perabat, também era um monge que escreveu no ano de 1207. E que o Menéndez Pidal era só um copista que viveu depois do Perabat. Então, surgiu entre esses 100 anos quase 100 anos de diferença. Então, o principal tema da obra é a honra do Cid. Então, todas as fases, as características, elas ocorrem em torno da recuperação e do engrandecimento da honra do herói. Quando ele cai em desgraça, assim, essa perda dessa honra que acontece, ela acontece num pano de fundo, mas é essa perda que motiva toda a obra, né? Então ela acontece em duas formas: no plano político, quando ele é desterrado exilado da sua terra por desonra, e depois ele consegue reparar com alguns feitos bélicos, né, alguns feitos de guerra, e consegue o perdão real. E também um plano familiar, que tem a afrenta de Corpus, eu já falo um pouquinho sobre ele, né, que acontece um procedimento legal, né, um julgamento em Toledo, e depois ele recupera essa honra, né, o Cid recupera essa honra, e ela aumenta depois desse julgamento em Toledo por causa do casamento das suas filhas. Sobre o miocídio, o Rodrigo Dias de Vivar, ele realmente existiu, mas ele não era ele guerreou, ele expulsou vários árabes, vários mouros da região que ele que ele era o senhor, né? Mas tem várias partes do cantar que é totalmente fictício. O primeiro, ele é dividido em 3 cantares. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o primeiro e o terceiro. Na verdade, a história do primeiro cantar, ele termina mais ou metade do segundo. E a história do terceiro cantar começa nessa metade do segundo e termina no terceiro. Então ela não tem uma ordem específica para ler. Então o primeiro cantar é chamado de Cantar de Destierro. Então, por ordem do rei Afonso VI, o Rodrigo Dias de Vivar é exilado de Vivar, que era a região dele, né, de Vivar. E como ele ele é expulso, ele perdeu todas as terras, todo o dinheiro que ele tinha. Ninguém queria ajudar ele por medo de receber alguma represália do rei. Ele precisa de um pouco de dinheiro, principalmente porque ele quer se encontrar de novo com a filha, com a esposa e com as filhas, né? Então ele consegue dinheiro enganando 2 judeus em Burgos. E assim que ele chega no monastério de São Pedro de Cardenha, para se despedir da esposa da esposa Jimena e das suas 2 filhas, Elvira e Sol. Quando uma pessoa naquela época ela perdia ela era exilada, a esposa e os filhos normalmente iam para um monastério, para um convento, para buscar refúgio ali. Eles estariam protegidos,
enquanto o patriarca, o chefe da família, iria tentar recuperar o que eles tinham perdido. Então, depois que ele se despede da família, ele começa várias batalhas, ele luta em várias batalhas e recupera algumas terras, né? Então, recupera algumas terras dos mouros. Uma delas é na região de Henares e de Halon e de Hiloca. Então, são algumas regiões que ele consegue recuperar. Então, o primeiro cantar termina com o enfrentamento do Cid com o Conde de Barcelona. Ou seja, ele acaba capturando, né, o Conde de Barcelona, mas depois ele o libera. Para entender um pouco sobre esse exílio do Cid, ele enfrenta o rei. Vem com um pouquinho. Tem umas intrigas por trás que dizem que ele roubou, que ele não entregou todo o acordado entre eles, né? E no filme, no Cantar tem um filme que eu vou tentar pôr o trailer aí pra vocês. Ele se nega a jurar fidelidade ao rei. Então por isso que é um dos motivos dele ser exilado. Bom, sorte porque recusar jurar fidelidade ao rei era passível de morte. Então, o terceiro cantar é sobre a frente de Corpes, né? Então, os príncipes de Corpes, eles são tratados aqui, mostrados como covardes, extremamente covardes, e incapazes, e eles são zombados, zoados, digamos assim, pelos guerreiros que estão com o Cid e com todos os outros exércitos, né? Então, como uma forma de vingança, no caminho, né, em Corpus, eles atacam as mulheres, qualquer mulher que eles encontrassem pela frente. Eles atacavam, batendo e deixando elas abandonadas, quase mortas. Essa era a forma de se vingar dos homens que estavam no exército. Então, assim, o padre da região, ele pede por justiça diante do rei, e o rei convoca as cortes em Toledo. Então, as cortes seriam, como a Espanha ainda não era um reino só, tinham várias cidades-estados, como era na Grécia, tinham vários reinos. Então, o rei, ele convocou essas cortes, e lá, o Cid, ele consegue recuperar a honra, ele acaba matando os príncipes, mas como era um julgamento por combate, não teria problema, né? Para recuperar e salvar as mulheres que foram atacadas pelos príncipes, né? Então, como ele recupera sua honra, ele recupera suas propriedades, todo o seu dinheiro, né? E o Cid consegue casar as filhas com os príncipes de Navarra e Aragão. Então, esses príncipes já haviam solicitado as meninas em casamento, mas como eles tinham problema com o rei, né? Quando ele finalmente traz justiça para todos que estavam lá, todos os feridos, o rei concede o casamento entre as meninas e os príncipes de Navarra e Aragão. Então, os personagens desse livro. O principal personagem é o Rodrigo Dias de Vivar, né, o Cid Campeador, que ele tem todas as características, todas as virtudes típicas de um cavaleiro medieval. Valente, inteligente, generoso, ainda mesmo com os inimigos, e leal com o rei. Mas também é um bom pai, esposo fiel, e transmite uma imagem mais leal, humana e cotidiana, sem comparação possível com as características fantásticas dos outros heróis épicos, né?
ele é descrito nesse livro, mas como uma pessoa perfeita, mas ainda assim com os seus erros. Então ele admite que tem alguns erros, é o que torna ele um pouquinho mais humano em comparação com os demais cavaleiros dessa época. Então todos os demais personagens que aparecem estão em função dele, né? Então não tem personagem neutro aqui, exceto o rei. Então, ou o personagem é amigo, o Cid, e ele segue todas aquelas virtudes dele, né? De ser valente, inteligente, generoso, ou ele é o inimigo. E quando ele é inimigo, quando é o inimigo do meu Cid, ele é mentiroso, covarde, vingativo. Então, separa, né? Mio-Cid, os amigos do Mio-Cid, todas as virtudes, aquela pessoa boa. Se é contra o Mio-Cid, ele é uma pessoa ruim, com todas as qualidades ruins que essas pessoas podem ter. A única pessoa que escapa dessa separação é o rei Afonso VI, que ele começa como inimigo do Mio-Cid e termina como amigo e admirador. A única forma do rei alcançar uma libertação, não ser visto como uma má pessoa, é no final ir pro lado do Mio-Cid. Então, a estrutura, o tempo e o espaço dessa obra. Então, as tramas centrais da obra é a desonra política do Mio-Cid e a desonra familiar. Então, a desonra política, que ele é castigado por um isolamento injusto, que é reparado por um perdão real mas ali no segundo cantar. A desonra familiar é causada pela afrenta que as suas filhas sofrem, né, pelos príncipes, que atacaram as mulheres em corpos, né, e é reparado no julgamento das cortes em Toledo e com os casamentos das meninas. E a segunda trama, né, essa segunda parte, essa desonra familiar, ela ocupa grande parte do segundo cantar e do terceiro. Então, tudo indica que o Ruglar, né, ele dividiu as façanhas do Cid em 3 cantares, mas sem ter uma razão temática para isso. Ela tem uma razão temática, mas por duas coisas, né? Que cada parte tivesse um número exato, adequado para ser recitado em praça pública, e que o Ruglar, né, quem estivesse declamando, ele pudesse cortar em qualquer momento. É interessante, é um momento de clímax para despertar a atenção do público para a próxima declamação. Então é como acontece nas novelas, nas séries, assim, quando vai acontecer alguma coisa grande, vai dar uma reviravolta na história, acaba o episódio, capítulo, e só no próximo que a gente vai saber o que aconteceu. Então já era uma estratégia utilizada desde a Idade Média. Vivar a Valência, né, o Cid Campeador morre. O poema ele tem um tempo distinto, de acordo com o relato que acontece, né? Então, boa parte acontece no final do século XI, nos povoados de Castilha e Aragão, Taifas de Albarracín, Valência, Zaragoza e Lérida. Então, a maioria da história acontece mesmo mais na parte da região nordeste do que hoje é a Espanha. Então, o poema ele é composto por 3.370 versos, estruturados em 150 tiras monorrímicas, né? Então, ele não tem versos e estrofes, mas exato, na verdade daria mais 150
152 estrofes, né, irregulares. Os versos também são irregulares, como eu já falei, eles flutuam entre 10 e 20 sílabas poéticas, mas a maioria possui 14 sílabas poéticas. Né? Então ele tem uma sobriedade sintática, ele é mais sóbrio, ele não é tão cheio de floreios, né? Na parte léxica, ele tem uma pobreza de vocabulários, uma ausência de adjetivos, e até que não era muito comum existir isso naquela época, né? Na parte retórica, pouca descrição, na parte retórica e narrativa, né? Não tem muita descrição do que acontece. Os personagens, a caracterização dos personagens são simples e não tem não sabe muito sobre a região, a paisagem da região, o que tava, exatamente como que estava acontecendo, como que era aquele personagem. Então ele é simples no que ele fala, né? Ela foi escrita, ela surgiu no século XII, né? Mas o manuscrito ele foi editado pela primeira vez em 1789. E a partir daí que ele surge como o grande herói da Guerra da Reconquista. Por causa disso, porque todo esse movimento de transformá-lo em um herói, surge o poema Las Mocedades del Cid, do século XIV. Então, é um poema épico tardio, que a gente pode dizer, em que a figura do herói castelhano não é tão grande, não tem aquela profundidade humana que tem no cantar, nem aquela simplicidade que que existe ali. Então, mas mesmo assim, né, mesmo com as Mocedades del Cid não sendo tão bem criado, não ser tão boa quanto o cantar, né? Essa existência dele e a investigação, as pesquisas históricas, o herói ele não deixou de dar frutos literários em todas as épocas, em todos os países. Então, o Messige ele ainda aparece em filmes, ele ainda é um personagem que aparece em filmes, séries históricas. Ele é um personagem que sempre, principalmente em séries espanholas, ele é citado, ele sempre tem alguma referência ao Cid Campeador. As importâncias da obra, né? Então ela tem uma fusão entre o real e o ideal. Ela tem a dimensão familiar e humana do personagem. Ele é um herói sem tanto fundo fantasioso que existe, né? Então ele tem um fundo histórico nítido, a gente sabe a época que ocorreu, não exatamente o ano ou o século, mas a gente sabe que ocorreu numa época que realmente existiu. O estilo ele é muito espontâneo e tem um pouco primitivo, né? Mas também tem drama, tem ternura, tem humor, então é mais completo. E uma encarnação fiel, né, do espírito castelhano. Então, que era, naquela época, uma guerra contra os infiéis, o respeito à monarquia como valor independente dos seus erros, ou não, era sempre respeitando o rei, e defesa da honra individual. Então, seria isso por hoje, falando um pouquinho bem rápido sobre a literatura medieval espanhola.